Vou conversar aqui no nosso programa com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o Weller Gonçalves. Mais uma vez. Weller Gonçalves, bom dia. Olá, muito bom dia a todos que acompanham aí o programa e, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço para falar deste tema tão importante que é a luta dos trabalhadores da Avibraz. Sem dúvida, um tema fundamental que a gente tem acompanhado muito de perto, né, Weller, ao longo dos últimos anos aqui no nosso programa. A verdade é essa, porque isso não é um problema de agora, é um problema que vem já se reproduzindo já há bastante tempo. Os metalúrgicos da Avibraz, inclusive, aprovaram recentemente um plano para uma possível retomada das atividades da empresa e o pagamento das dívidas trabalhistas da recuperação judicial da Avibraz, uma assembleia que foi realizada na quarta-feira da semana passada. Essa proposta foi protocolada no processo de recuperação judicial no mesmo dia pela Brasil Crédito Gestão Fundo de Investimento e Direito Creditórios, uma das maiores credoras da fábrica. O novo plano de recuperação judicial já havia sido apresentado ao sindicato em uma reunião com o Fundo de Investimentos no último dia 2. Esse plano alternativo peticionado no processo prevê o pagamento dos créditos habilitados, ou seja, dívidas da recuperação judicial, caso a Brasil Crédito consiga adquirir a Avibraz. Pela proposta, primeiro haveria um período de transição para que a atual administração da Avibraz seja substituída e um diretor provisório seja designado pela Justiça nesse processo. Se isso se concretizar, Weller, o João Brasil Carvalho Leite, que é atual presidente e proprietário da Avibraz, seria destituído do cargo. Já o diretor provisório assumirá o comando com mandato mínimo de 1 ano para diligência e auditoria da fábrica. A Brasil Crédito fez a proposta para adquirir a Avibraz e é detentora da penhora de ações do João Brasil. O Samir Hassuani, que é ex-presidente da empresa e que agora assessora esse fundo de investimento, é o principal cotado para ser o presidente da nova Avibraz, caso se concretize essa aquisição. Ué, a gente sabe que já houve, inclusive, novidades essa semana em relação ao caso, uma Assembleia Geral de Credores, que a gente vai repercutir, inclusive, daqui a pouco, mas antes, eu queria que você falasse sobre essa proposta aprovada pelos trabalhadores na semana passada para a retomada da Avibraz. Quais as bases desse plano? Ele estabelece um ressarcimento pleno desses profissionais? Detalhe aqui para a gente, por favor. Pois bem, essa proposta que a Brasil Crédito fez, a gente discutiu em assembleia junto com os trabalhadores, e os trabalhadores, eles concordam de você discutir um plano alternativo. É uma situação muito difícil. Na relação capital-trabalho, você trabalha, você é explorado para minimamente você ter o seu salário. E quando você tem o trabalhador com 25 salários atrasados, é uma situação de desespero. E diante da situação colocada, os trabalhadores viram isso como uma luz no fim do túnel. Então, a proposta de você receber os salários de forma parcelada, os trabalhadores concordam. E é importante a gente fazer essa discussão porque o sindicato, desde o começo, ele está se colocando à disposição de fazer o processo de negociação. Porque muitas vezes a gente vê que é a diferença de estar aqui na mídia alternativa, a mídia independente que está do lado da classe trabalhadora e a diferença que isso tem com a mídia burguesa. Porque muitas vezes a mídia burguesa, ela fala o quê? A Avibraz não retoma as atividades por culpa do sindicato. Não, o sindicato está à disposição de negociar e a gente tem negociado bastante. E os trabalhadores entendem que vão acabar recebendo os seus salários de forma parcelada. Outra coisa importante... Weller, me permita, eu tô com a tua imagem tá travada aqui pra gente. O teu áudio está chegando de maneira plena, mas a tua imagem está travada. Eu acho que está com um probleminha na conexão. Eu vou te pedir para que você saia e volte para a sala para ver se a gente consegue retomar a tua conexão plena aqui no programa, a tua imagem, porque está travada ali a imagem do Weller. Vamos ver se a gente consegue refazer a conexão para que ele volte a conversar com a gente. Estamos conversando aqui com o Weller Gonçalves, ele que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, falando um pouco sobre a situação dos trabalhadores da Avibraz, que estão sofrendo aí, como ele disse, há 25 meses sem salários.
Vou trazer isso aqui, inclusive, daqui a pouquinho vou reforçar essa análise sobre a situação dos trabalhadores por lá, as soluções possíveis e está trazendo aqui para a gente essa análise a respeito disso aqui no programa. Gente, muitas mensagens chegando aqui para a gente no Faixa Livre. Eu vou tentar ler aqui, ó, o André do Morro da Formiga, nosso ouvinte histórico, diz aqui, ó, essa gente do dito campo progressista não faz o básico. Aí a participação do André do Morro da Formiga, há bastante tempo ele dialoga com a gente aqui no nosso programa. É isso, né, o André? Infelizmente, a gente não vê uma atuação mais efetiva da esquerda aqui no nosso país. É muito triste essa situação que acontece no nosso campo e a gente precisa combater tudo isso, né? A gente precisa se impor diante dessa paralisia que há no campo progressista, lamentavelmente. Ó, o Heller Gonçalves já acabou de voltar aqui para conversar com a gente, vou ver se eu chamo aqui. O Heller, você escuta bem? Opa, agora vai. Agora sim, a tua conexão aqui, tua imagem está plena aqui, voltando. Perfeito. A tua imagem. Eu queria te deixar à vontade para seguir aqui Claro. o pensamento. Não, então, seguindo, colocando que o sindicato ele tem os seus princípios, tem algumas coisas que não dá para abrir mão, mas o sindicato tem feito o processo de negociação ao longo desses 3 anos, então ninguém pode dizer que o sindicato dos metalúrgicos está sendo radical com alguma coisa, e eu estava explicando a situação da classe trabalhadora brasileira, que, poxa, você trabalhando e recebendo salário à vida já é difícil, imagine você ficar sem salários. E os trabalhadores topam receberem esses salários que estão atrasados de forma parcelada. Outra coisa importante colocada, porque existem as multas de atraso no salário. E esse é um tema que ele é muito polêmico com todas as negociações que se tem, porque os valores das multas é alto. Primeiro, que a multa ela é justa e ela é legítima. Por quê? O trabalhador não recebe o seu salário dentro do mês, isso significa que como que você vai negociar, por exemplo, com um banco que você está devendo a prestação do seu carro ou a prestação da sua casa? O banco vai dizer, já que você não tem o salário, então, ok, não precisa me pagar, não. Você paga juros e a gente está vendo aí a taxa de juros do nosso país, o quão alta que é. Então, a multa, ela é uma indenização pelo ato do empresário ter atrasado o salário dos trabalhadores. Esse tema, ele sempre foi muito polêmico com todas as negociações que teve, porque fazem a proposta de pagar o salário, mas as multas eles querem que os trabalhadores abram mão. A proposta da Brasil Crédito, que tenta adquirir a Avibraz via judicial, é o quê? Transformar essas multas em 10% das ações da empresa. A proposta que a Brasil Crédito tem é, depois do 4º ano de funcionamento, abrir o capital social da empresa e, com isso, os trabalhadores teriam 10% das ações. O que significa 10% das ações daqui 4 ou 5 anos? Não sabemos. Pode ser X, como pode ser Y. Então, nós fizemos esta assembleia, que foi uma assembleia muito representativa, acho que isso é importante colocar. O sindicato tem feito toda a luta, o sindicato, desde o começo, tem feito várias mobilizações. Agora, de nada adianta a gente ter a vontade se você não tiver os trabalhadores juntos. E os trabalhadores da Avibraz, isso é uma luta histórica, desde 2022, por onde a gente vai, tudo que a gente organiza, a gente tem a participação dos trabalhadores e nós achamos que isso é fundamental. Nós tivemos a Assembleia da Recuperação Judicial, que foi nesta semana, aí tem alguns detalhes ainda a se ajustar, porque quando você fala de ter uma nova empresa, isso significa que daqui para frente você assume o salário e esta é a proposta para os salários atrasados. Mas a Avibraz ela é uma empresa que existe há mais de 60 anos. Então, quem assume tem que assumir o passivo de todas as dívidas. Nós estivemos também na semana passada no Ministério da Defesa em Brasília e nós achamos que, infelizmente, a postura do governo é de uma omissão total diante desta situação da gente ver a principal indústria de defesa do nosso país, que chegou quase ao risco de ir à falência, e a gente vê o quão o nosso país não tem a preocupação com a sua indústria de defesa e o quão o nosso país ele é totalmente submisso ao imperialismo, compra das empresas de fora. A gente, inclusive, fez esse debate com o Ministério da Defesa sexta-feira da semana passada, porque
nos últimos 10 anos, o que as Forças Armadas do nosso país compraram da Avibras foi cerca de 3%. Os outros 97% do que a Avibraz produziu nos últimos 10 anos foi vendido para o exterior, principalmente para o Oriente Médio. Isso é um tipo de situação que a gente tem que denunciar. Do mesmo jeito que a gente denunciou o Bolsonaro em 2022, quando esta crise começou, hoje a gente também tem que dizer a verdade, porque o governo federal está sendo omisso e muito diante da situação dos trabalhadores, principalmente da principal indústria de defesa do país, com toda essa crise instalada. Em qualquer outro país do mundo já teria intervenção do governo federal. E a gente tem aqui um dossiê histórico da Avibraz. A primeira crise da Avibraz, em 1988, o BNDES emprestou dinheiro para pagar os salários. Naquela ocasião também teve um movimento grevista que se encerrou. Em 2012, segunda crise da Avibraz, também teve injeção do governo federal para resolver a crise. Agora é a terceira, a mais longa, a mais duradoura, e até agora do governo federal, nada. Nada. Lamentavelmente, a postura que o governo federal adota nessa crise que envolve os trabalhadores da Avibraz é se afastar da discussão. O Weller, quem acompanha aqui o Faixa Livre já há bastante tempo, sabe exatamente o que está em curso, o que é a Avibraz. Mas eu tenho uma pergunta aqui do Nelson Adams, e ele diz aqui o seguinte: gostaria que pudesse inicialmente identificar a Avibraz, seus sócios, produção, destino e o direcionamento dos lucros. Você já deu ali uma palhinha a respeito disso, mas eu queria que você falasse. A Avibraz é a principal empresa de defesa do nosso país, não é isso, Weller? Exato. A Avibraz, ela tem toda esta repercussão pelo que é a empresa. A Avibraz, ela tem mais de 60 anos de existência. A Avibraz, ela é a principal indústria de defesa que a gente tem na América do Sul. E a Avibraz produz míssil, produz foguete, produz veículos blindados, ou seja, ela é uma empresa do setor de defesa que fabrica material bélico. Ou seja, uma empresa dessa, ela deveria pertencer ao Estado. O sindicato sempre defendeu que a Avibraz fosse uma empresa estatal. E muita gente pergunta, e existe uma certa confusão, porque aqui na nossa região de São José dos Campos nós temos também a Embraer. A Embraer, ela foi uma empresa estatal que foi privatizada no ano de 1994. A Avibraz, ela nunca foi estatal. A Avibraz, ela sempre foi uma empresa privada. E existe um problema na administração da empresa, que é o quê? Ela tem um dono, o senhor João Brasil Carvalho Leite, que tem 99% das ações da empresa. Isso é um problema. E muita gente pergunta, poxa, mas o governo, via BNDES, via União, deveria ter minimamente uns 30%, 40% das ações desta empresa até para poder fazer parte do controle. Não tem. E nós achamos que isso é um desastre. Porque, por exemplo, tem a discussão da Brasil Crédito, que é um fundo nacional. Agora, o que a gente viu ao longo destes 3 anos foram empresas estrangeiras querendo comprar a Avibraz. E aí o governo federal, ele não tem um poder de veto, uma golden share, como no caso das estatais que foram privatizadas, como a Vale do Rio Doce, como a Embraer. Isso é um problema. Se a Avibraz amanhã querer vender para a Rússia, ela vende. Inclusive, o senhor João Brasil, que é o dono da empresa, pela primeira vez ele apareceu na cena. Eu tive uma reunião com ele segunda-feira. E o que ele me falou? Que a negociação com a Blackstone, que é a empresa da Arábia Saudita, segue de pé, e ele falou que provavelmente nos próximos dias, ele junto com a direção desta empresa vai procurar o sindicato, porque eles devem fazer uma proposta concreta nos próximos dias. Então, existe ainda essa negociação e existe a Brasil Crédito que tenta adquirir através da recuperação judicial. Qual é a posição do sindicato? Primeiro, nós achamos que tem que pertencer ao Estado. Vendendo ou não vendendo, a gente vai seguir a nossa campanha pela estatização da Avibraz sob o controle dos trabalhadores. Agora, se for para ficar na mão do capital privado, é melhor que fique com uma empresa nacional do que com uma empresa estrangeira. Uma empresa estrangeira, Arábia Saudita, vai adquirir uma empresa dessa. Que garantia que nós temos que esta empresa vai ficar no Brasil? A gente viu a Embraer
Congelou aqui de novo, mas acho que o áudio deve estar ok. Aí eu concluo. Ok. E depois eu volto de novo. A Embraer quase que ela foi entregue para a Boeing. Então, quando a gente fala de Avibraz, quando a gente fala de setor de defesa, a gente está falando de soberania nacional. E isso é um debate político que a gente precisa fazer com toda a sociedade. Então, a defesa da Avibraz não é apenas do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José, não é apenas aqui do Vale do Paraíba. Este é um debate nacional que nós precisamos provocar e fazer com toda a sociedade. Não tenha dúvida, viu, Weller? Vou esperar que o Weller saiu aqui, porque travou a imagem dele, como vocês viram aqui mais uma vez. Eu ia, inclusive, levantar essa bola aqui que ele trouxe para a gente, essa reunião que os sindicalistas tiveram com o presidente da Avibraz. O Weller está aqui de volta. Weller, eu estava falando aqui com o pessoal que eu ia até levantar essa questão que você trouxe aqui para a gente, dessa reunião, desse encontro que você teve com o presidente da Avibraz, o João Brasil, recentemente, pela primeira vez em quase 3 anos, aí, o João Brasil esteve reunido com vocês recentemente para tratar dessas questões. Você falou dessa empresa Arábia Saudita, havia uma proposta também de uma empresa australiana para adquirir a Avibraz, não é, Hélio? Teve no ano passado a Defendex, teve a Norinco chinesa, inclusive o Lula está na China e foi divulgado nos últimos dias que o Lula conversou com a direção da Norinco, que eles falam que ainda tem interesse. E aí, nesse sentido, como eu disse, esse é um debate que a gente precisa fazer, e o Sindicato dos Metalúrgicos ele é um sindicato que trabalha com a linha da independência de classe, e quando a gente fala de defesa da estatal, de estatizar uma empresa no setor de defesa, aqui a gente está falando de uma política de Estado. Seja lá quem fosse o presidente da República, seja lá qual fosse a sigla partidária e a cor da bandeira, aqui a gente está falando de soberania nacional, aqui a gente está falando de defesa do nosso país. E, infelizmente, os governos e a atual configuração de governo que a gente tem no nosso país, desde a esfera federal, desde a esfera estadual e municipal, não existe nenhum pingo de nacionalismo. Como que pode uma Avibraz correr o risco de encerrar as atividades ou de ser entregue para o capital estrangeiro e a gente vê o governo com essa omissão que está? E quando a gente se reúne com representantes do governo federal em Brasília, eles falam que o governo não tem intenção nenhuma em adquirir a Avibraz. Aí é o outro ponto do debate. Não vai estatizar. Por que o governo minimamente não compra, não faz contratos com a Avibraz? Existem os contratos vigentes que desde o começo o sindicato está denunciando e a gente solicita que minimamente você antecipe o dinheiro desses contratos para pagar salários. Então é um crime tudo isso que vem acontecendo com a Avibraz. E qual é o outro debate? O governo compra todos os dias de empresa da Itália, de empresa de Israel, de empresas dos Estados Unidos, os produtos que a Avibraz fabrica. Isso é um crime que a gente precisa denunciar para toda a população brasileira. Então, nós chamamos todos vocês para se somarem na defesa da Avibraz. Defender a Avibraz é defender a soberania. Defender a Avibraz significa a gente defender o nosso país. E falar de Avibraz é todo um debate político e estratégico que é colocado. Agora, se uma empresa existe, é porque você tem o capital humano, que é a mão de obra altamente qualificada para fazer a fabricação do produto, e esta empresa tem este nome que tem porque tem esses profissionais capacitados. Nós estamos, olha que situação, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região está fazendo uma campanha para arrecadação de alimentos para a gente fornecer cestas básicas para esses trabalhadores que estão em luta há mais de 3 anos e com 25 salários atrasados. Inclusive, hoje, e olha só que legal, solidariedade de classe. Hoje nós estivemos na General Motors, a fábrica da GM aqui em São José dos Campos, às 5 horas da manhã, na entrada do turno. Daqui a pouco a gente vai divulgar as imagens, onde os trabalhadores da GM levaram alimentos que a gente vai entregar para os trabalhadores que estão sem salários. Solidariedade de classe. Nós divulgamos aí uma arte de um Pix e nós estamos recebendo doações de todo o país. Nós faremos uma grande entrega de cestas básicas para os trabalhadores da Avibraz a partir da semana que vem. Tem gente
passando dificuldade. Os profissionais da principal indústria de defesa do país, o Sindicato dos Metalúrgicos, está tendo que arrecadar pacote de arroz, pacote de feijão, lata de óleo, para minimamente o cara levar uma caixa de alimentos para poder sustentar a sua família. Estamos aqui falando de engenheiros, estamos aqui falando de técnicos com capacidade de fabricação de foguete, de fabricação de míssil. Ou seja, tem a cobrança para cima do dono da empresa, mas tem também a cobrança para cima do governo federal diante dessa situação. Não, é inacreditável que o governo federal não tenha assumido uma posição de protagonismo nesse processo que está colocado diante da Vibraz, né? Você falou aí do Brasil importa aí esses produtos de Israel, os produtos bélicos. É inacreditável, equipamentos bélicos vindos de Israel num cenário onde o exército de Benjamin Netanyahu promove um genocídio do povo palestino nesse momento, sendo que o Brasil pode comprar esses equipamentos diretamente de uma empresa nacional. É um negócio inexplicável essa postura do governo brasileiro diante da Vibraz. O Heller, vocês tiveram, aliás, houve uma assembleia geral da Vibraz na última terça-feira que acabou sendo suspensa a pedido do sindicato. Eu queria falar um pouco mais sobre isso. Primeiro saber o que é que essa assembleia trataria, enfim, o que é que houve para que vocês fizessem esse pedido de suspensão da Assembleia dos Credores. Fala um pouquinho, por favor. Então, isso é importante, é a atualização que nós temos no momento. O Sindicato dos Metalúrgicos conseguiu, na Justiça, o direito de representar todos os trabalhadores da Avibraz nesta Assembleia de Credores. E isso é importantíssimo. E o sindicato, antes de votar, a gente faz a Assembleia Democrática e a consulta aos trabalhadores, onde a gente encaminha o que vai ser o nosso voto numa Assembleia de Credores, por exemplo. Então, o Sindicato dos Metalúrgicos é quem decide a Assembleia de Credores. Outros dois credores importantes que tem é o BNDES e a FINEP, ou seja, o governo federal. Então, quando a gente fala de estatizar, as pessoas podem pensar que é um bicho cabeludo. É mais simples do que as pessoas imaginam. As principais dívidas trabalhistas, que negocia com o sindicato, e o BNDES, a FINEP e a União Dívida de Tributos, ou seja, governo federal. Por si só, o governo federal poderia pegar a caneta e falar a Avibraz é minha. Então, a estatização da Avibraz seria mais simples do que você imagina. Só que o que acontece também nas assembleias de credores? Inclusive, a gente tem questionado muito o BNDES e a FINEP. Na ampla maioria das assembleias, o voto deles é a abstenção. E quem acaba decidindo a assembleia é o sindicato. E, de fato, o sindicato também representa o trabalhador. A empresa, para voltar, vai precisar do capital humano, que é representado por nós. A discussão de parcelamento, os trabalhadores aceitaram dos salários atrasados. As multas serem convertidas em ações da empresa, também está tranquilo. Agora, a Brasil Crédito, nesse plano alternativo que ela está propondo, ela coloca lá que seria uma nova Avibraz. Então, ela reconhece daqui para frente. O passivo para trás, ela fala que não reconhece. Nesse sentido, o sindicato não tem como votar a favor de um plano deste. Por quê? A maioria dos trabalhadores da Avibraz tem mais de 20 anos de casa. Muitos mais de 25 e 30. Porque é uma mão de obra altamente qualificada e não dá para ter a rotatividade diante de uma empresa que fabrica esses produtos que tem alta periculosidade, uma mão de obra super qualificada. O que isso significa para resumir? Vamos supor, o trabalhador João Manuel, que tem 30 anos de casa, aprova este plano alternativo. A partir de agora é a Brasil Crédito, a nova Avibraz. Daqui para frente ele começa a receber o salário ok. Daqui 5 anos ele sai da empresa. Aí ele recebe só os 5 anos desta nova empresa. Os 30 anos para trás ele não recebe. Aí a Brasil Crédito não reconhece esse passivo. Se ele sai, ele não tem os 40% de multa do fundo de garantia e o seu tempo de casa. Aí não dá. Por isso que nós pedimos a suspensão e nós falamos para a Brasil Crédito. Porque ela fala que isso vai ser discutido lá na frente em uma transição. Não, o sindicato não pode votar a favor de um plano onde a Brasil Crédito está propondo. Eu assumo daqui para frente, daqui para trás eu dou um calote. Igual foi o que o João Brasil fez com a turma de dar o calote nas dívidas atuais. Ou seja, a situação da classe trabalhadora é muito difícil.
E aí ficou combinado que a gente vai iniciar um processo de negociação com a Brasil Crédito, e aí no dia 26 de maio tem uma nova assembleia, e aí a gente vê se conseguir resolver esses pontos para a gente estar votando a favor deste plano. Votar a favor desse plano significa afastar o João Brasil, a atual direção, e a Brasil Crédito assume. Então nós queremos sim construir um acordo, mas não pode ser desse jeito que eles estão querendo. Sem dúvida. A nova Assembleia no dia 26 de maio dos trabalhadores da Avibraz com os credores, uma Assembleia para discutir aí essa questão relativa à compra, possível compra da Avibraz, o acordo que vai ser acertado. Heller, a gente vai continuar acompanhando aqui no nosso programa muito de perto desse processo. 26 de maio a gente volta a conversar naquele período para repercutir o que houve, o que foi decidido nessa Assembleia. É muito importante essa mobilização que há em torno da defesa da Avibraz, os trabalhadores há 25 meses sem salário, gente. Mais de 2 anos sem... Um negócio inacreditável. Não sei se vocês têm noção do que é isso. Situação grave que os trabalhadores enfrentam. Voltamos a conversar aqui em breve sobre essa Assembleia e repercutindo a situação da Avibraz, tá bom, Heller? Beleza, eu agradeço aí o espaço, é muito importante. Esse debate, ele é um debate nacional, não é um debate localizado aqui da nossa região, e a gente agradece principalmente aí a imprensa alternativa que dá voz para o sindicato, e toda vez que eu falo aqui, é o grito de socorro dos trabalhadores que estão com 25 salários atrasados, e nós não sabemos qual vai ser o desfecho final disso, esperamos que no dia 26 resolva. Agora, o mais importante foi todo o processo de luta que a gente construiu ao longo desses 3 anos e todo o movimento de greve existente que tem do sindicato junto com os trabalhadores. Só para a gente fechar aqui, Heller, eu recebi uma pergunta aqui de um espectador nosso, o Fernando Pessoa, ele até cobrou aqui. Ele fez uma pergunta importante, ele perguntou o seguinte aqui, por que essa fábrica não foi ocupada até hoje? A pergunta do Fernando Pessoa. Eu queria que você ficasse à vontade para esclarecer claro. essa dúvida. Não, sobre isso, né, a gente tem toda a tranquilidade para a gente colocar o nosso posicionamento político. O sindicato defende, sim, a ocupação da fábrica e a gente faz este debate permanente junto com os trabalhadores. Agora, é aquilo que eu falei no começo. De nada adianta um sindicato ficar falando sozinho sem ter o apoio dos trabalhadores. Tudo o que nós fizemos até agora, as manifestações, bloqueio de rodovias, teve a participação dos trabalhadores. Este tema é discutido? É. Agora, para o sindicato tomar a atitude de fazer este movimento, a gente precisa da participação dos trabalhadores. Até porque a Avibraz fabrica foguete, a Avibraz fabrica míssil, né? Então, isso não é fabricação de palito de dente, por exemplo. Então, um movimento desse tem que ser muito bem organizado, porque entrar para dentro da Avibraz, e quem conhece aqui São José dos Campos sabe que é uma área muito militarizada. Aqui ao lado nós temos o CTA, ou seja, o Centro da Aeronáutica é aqui. Entrar para dentro da Avibraz, o que nós defendemos, significa minutos depois ter lá a participação do Exército para fazer a desocupação. Então, nós achamos que tem que fazer. Agora, nós, enquanto sindicato, não faremos um movimento desse de forma isolada, sem ter a participação massiva dos trabalhadores. Isso é discutido permanentemente e, na hora que a gente achar que os trabalhadores estão preparados e toparem, com certeza esse tipo de movimento vai acontecer, porque a gente tem que ter responsabilidade também diante da vida das pessoas. Mas nós defendemos a ocupação da fábrica. Radical não é ocupar a fábrica, radical não é o movimento sindical. Radical é o João Brasil deixar os trabalhadores sem salário e radical é o governo ver isso e não fazer nada. É isso. Está respondida aí a dúvida do Fernando Pessoa. Mais uma vez, obrigado, viu, Heller? Seguimos juntos na luta. Um grande abraço para você. Valeu. Até a próxima. Conversamos aqui com o Heller Gonçalves. O Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, falando sobre o drama dos trabalhadores da Avibraz há mais de 2 anos sem salários, mais de 25 meses